Estamos aí, outra vez agora, quadro mais alto, mudei parede, iluminação melhor. Assunto de hoje para vocês, ligação iônica. Bom, resolvi dividir os dois tipos de ligação, por quê? Ligação iônica, como ela é um pouco mais fácil, tá? Eu vou falar daqui a pouco como é que funciona. Deixar a ligação covalente de lado porque ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais detalhada. Bom, basicamente ligação iônica ocorre com dois tipos de elementos, metais e ametais. De acordo com suas configurações eletrônicas, os metais apresentam 1 até 3 elétrons na última camada. Já os ametais possuem de 5 até 7. Só lembrando, todas as ligações químicas ocorrerão sempre na última camada de cada elemento. É tanto que nas ligações químicas tem uma regra chamada regra do octeto. A regra do octeto é direcionada basicamente para as ligações iônicas. Existe uma beira, que eu chamo assim, na regra do octeto, que é chamada de regra do dueto, onde essa regra do dueto é aplicada ao elemento hidrogênio. Por quê? O hidrogênio ele não pode doar o seu único elétron que tem. Bom, isso a gente vai ver no próximo encontro relacionado com ligação covalente. Na ligação iônica, qual a principal característica dela? Como nós vimos aqui, metal tem de 1 a 3, a metal tem de 5 a 7 elétrons. Só observando, as ligações ocorrem sempre na última camada. Bom, característica fundamental da ligação iônica, doação e recepção. Quem doa elétrons? O metal. Como ele tem apenas de 1 a 3 elétrons na última camada, a tendência desses elementos é de doação de elétrons. Já os ametais têm de 5 a 7 elétrons. Se você pegar a sua tabela periódica, esses elementos fazem parte dos grupos 15, 16 e 17. Consequentemente, são os mais eletronegativos. Nisso, eles têm a tendência de captar mais elétrons para si. Então, a principal característica da ligação iônica é justamente isso, a doação e a recepção de elétrons. Partindo do princípio que, não se esqueçam, ligação iônica sempre envolvendo metal e ametal. Na ligação covalente, já vai ser uma outra história a ser contada. Bom, eu coloquei aqui dois exemplos clássicos de ligação iônica. O mais clássico de todos, o sódio e o cloro. Peguem na sua tabela periódica qual é o número atômico do sódio e o número atômico do cloro. Se você for fazer a configuração eletrônica, você vai chegar aqui. Sódio possui um elétron na última camada. Se ele tem um elétron na última camada, ele é metal. Se ele é metal, ele doa. O cloro, por sua vez, tem 7 elétrons na última camada. Se tem 7 elétrons, ele é ametal, a tendência é de recepção. Notem que aqui a proporção de elétrons doados para elétrons recebidos é de 1 para 1. Um doa, o outro recebe. 1 para 1. Nesse caso, o sódio doa um elétron, o cloro recebe um elétron. Nisso, há a aparição da regra do octeto. Quando o sódio doa um elétron, a camada anterior é a última, passa a ser a última, com 8 elétrons. O cloro, como tem 7, recebe 1, fica 8. Então, não esquecendo, sempre as ligações químicas, tanto iônica como covalente, ocorrerão sempre na última camada. Então, aqui no caso, como a proporção é de 1 para 1, o elemento que doa, ele fica com mais prótons do que elétrons. É o que nós chamamos de cátion. O outro elemento que recebe, ele já passa a ter mais elétrons do que prótons. Isso, ele é formado um ânion. Então, aqui nós temos o cátion, sódio, e o ânion, cloro. Notem que, na ligação iônica, quando as cargas positivas e negativas forem valores numéricos iguais, simplesmente você cancela e junta o símbolo dos dois. Na ordem, o elemento formador do cátion juntamente com o elemento formador do ânion. Nisso, nós temos, nesse caso, a molécula do cloreto de sódio. Bom, quando você tem valores numéricos iguais, claro, é só cortar e juntar os dois símbolos. Num outro caso, que é um pouco mais detalhado, de uma ligação iônica entre alumínio e oxigênio. Pega de novo a tua tabela periódica, meu chefe, que é o seguinte: alumínio, você vê lá o número atômico, correto?
oxigênio, vê o seu número atômico, faz a configuração eletrônica dele e você vai ver que o alumínio tem 3 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6. Notem que aí, como o alumínio tem 3, ele é metal, ele doa. O oxigênio tem 6, ele é metal, recebe. E a proporção de elétrons doados para recebidos é diferente. No caso do cloreto de sódio, na formação dele, a proporção era de 1 para 1. Aqui não, é de 3 para 2. 3 elétrons doados para 2 recebidos. Nisso eu tenho a formação deste desenho. Tenho 2 átomos de alumínio. Por quê? Se eu utilizar apenas um, saem 2 aqui para um átomo de oxigênio, sobra 1. Então nisso eu vou precisar de um outro oxigênio para receber esse elétron que sobrou, mas aqui não completa o octeto. Preciso de outro alumínio. Esse alumínio pega um elétron aqui, doa para esse segundo oxigênio. Nisso, como tem 2 sobrando, chega um terceiro átomo de oxigênio para receber os 2 últimos elétrons do elemento alumínio. Então o que acontece? Eu tenho aqui o octeto completo dos elementos alumínio e oxigênio. Aí como é que eu vou saber a carga de cada um? E aí, como é que faz? Simples. O alumínio, ele não tem 3 elétrons na última camada? Aqui. Tá aqui, ó. Você fez a configuração eletrônica, não achou 3? Aqui. 3 elétrons na última camada. Então, o que acontece? A tendência de doação, se ele doa, ele forma um cátion. Cátion é L3+. O oxigênio, não são 6 elétrons na última camada? Ele não tem que receber 2 para completar seu octeto? Então, está aqui a carga dele. 2 menos. Aí, o que você faz numa situação como essa? Você não pode cortar os 2 valores, por quê? São valores diferentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão cruzar esses valores numéricos de modo em que as cargas são eliminadas. Isso você tem a forma do trióxido de alumínio. Bom, uma outra forma de você montar a sua fórmula molecular, você pode também contar quantos átomos do elemento que doou junta com a quantidade de átomos do elemento que recebeu. Não tem problema nenhum. Foram quantos alumínios usados? 2 átomos? Está aqui. Foram quantos oxigênios? 3? Está aqui. Então você tem 2 formas, no caso como esse, de você montar a sua fórmula molecular. Ou pelas cargas que foram doadas e recebidas, no caso carga do cátion e carga do ânion, ou a contagem dos átomos de cada elemento que formou a fórmula iônica, que a gente chama de fórmula iônica, composto iônico ou íon-fórmula. Pode ser usado também dessa forma. Então, basicamente, a ligação iônica, sempre envolvendo metais e ametais, com a característica principal, doação e recepção de elétrons. Aí você identifica pela quantidade de elétrons que tem na última camada de cada uma dessas classes de elementos. Os metais de 1 a 3, a metais de 5 a 7 elétrons. Isso, partindo da configuração eletrônica, observa-se quem doa e quem recebe, faz-se a transferência de elétrons, do que doa para o que recebe, vê a carga de cada um, se forem cargas de valor numérico igual, cancela-se e junta-se os seus símbolos. O primeiro símbolo é do elemento que doou, o segundo símbolo do elemento que recebeu. Se forem cargas de valores numéricos diferentes, cruza-se os seus valores, eliminando o sinal. Combinado? Gente, estamos aí. Terminamos essa faixa de ligação iônica. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar a ligação covalente, que é um caso mais delicado, porque além da principal característica ser compartilhamento, a gente tem que ver quais elementos podem fazer isso. Então, gente, por hoje ficamos por aqui. Fiquem com Deus na santa paz de Jesus. Até a próxima e esperarei vocês no próximo encontro, com certeza. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.